Olá, nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado para uma conversa sobre ajuste fiscal. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Randolph Rodrigues. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente assistiu recentemente o presidente Renan Calheiros devolvendo a medida provisória 669 de 2015, que tratava justamente de ajuste fiscal. E com isso, instalou-se um novo ritmo nessa discussão. Mesmo que em regime de urgência é um projeto de lei, a participação do Congresso vai ser outra. O senhor pode fazer uma análise desse momento para nós? Eu acho que o presidente devolveu a medida provisória errada. Eu acho que as medidas provisórias deviam ser devolvidas, era a 667, 668, que são as medidas provisórias do ajuste fiscal que penaliza os trabalhadores. Não pode, toda vez no Brasil que tem uma crise, a conta estourar no chamado hipossuficiente, no mais fraco, nos trabalhadores. Estas outras medidas provisórias, anteriores a 669, estas que são as piores para os direitos dos trabalhadores. Que amplia, ou melhor, reduz o período do seguro-desemprego. Restringe a solicitação, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Cria restrições também à pensão por morte para as viúvas. Se tem algumas, e se o governo argumenta que tem algumas desacertos, alguns ajustes a serem feitos nos direitos, não pode ser da forma como está nessas medidas provisórias, porque no texto que está nas medidas provisórias, penaliza os trabalhadores. Então, é a parte mais fraca penalizada. Esta medida provisória que foi devolvida pelo presidente é uma medida provisória que eu tranquilamente votaria a favor, porque trata de resolver, de reparar o dano que foi a desoneração para o Estado brasileiro. E a desoneração favoreceu parte da indústria, somente favoreceu parte da indústria, mas prejudicou estados, prejudicou municípios, porque teve a redução do FPE, do FPM, e em troca de retirar impostos para os empresários. Então, se tem que ajustar, se nós temos que ter medidas para fazer ajuste nas contas públicas brasileiras, para enfrentar a crise internacional que está aí à vista, estes ajustes têm e devem ser com aqueles que mais podem e têm maior capacidade de pagar. É assim em qualquer democracia do planeta. Mas a partir do momento em que essa discussão volta para o Congresso em outro ritmo, essa é uma possibilidade de negociação que se abre nesse ambiente? Eu espero que sim. Eu espero que agora os lobbies dos poderosos não pesem mais do que a vontade dos mais fracos. Eu espero que a presidente vai encaminhar agora com um projeto de lei. Eu acho que a presidente encaminhar esse projeto de lei tem que encaminhar outro projeto de lei. Qual seja? O Brasil tem na sua Constituição um tributo que ainda não foi regulamentado, que é o imposto sobre grandes fortunas. Se ele fosse regulamentado, nós teríamos para os cofres públicos um retorno de pelo menos 15 bilhões de reais, que é exatamente o que o ministro Levi diz que é necessário para o ajuste fiscal. Para fazer esse ajuste fiscal. Então, assim, toda vez é a mesma cantilena. O ajuste sempre quebra do lado dos mais fracos. Não quebra no mercado financeiro, não quebra nos grandes empresários, não quebra nos que mais têm. A oneração da folha nesse momento, alegam os empresários, com o setor produtivo em dificuldades, se a gente vai aumentar mais esse custo, mais uma vez vai pesar para o trabalhador. O senhor concorda com isso? Olha, nunca é ruim nunca é bom, pagar imposto. Aumentar impostos sempre é ruim, principalmente em um país que tem uma carga tributária como a nossa. Só que tem uma realidade concreta, que é a circunstância das contas públicas, a necessidade de ajustar, fazer o ajuste das contas para a onda recessiva e de pressão que vai se abater sobre a economia brasileira. Então, nós temos que equalizar como acertar essas contas, né? Eu acho que pode suspender a desoneração num período, foi o próprio ministro Levi que disse, só trouxe prejuízo para o Brasil. Foi uma política econômica temerária. Bem, então nós não podemos também aumentar a dose de forma que mate o paciente. Com né? certeza. E não pode, assim, penalizar todo o parque industrial brasileiro. Não pode. Temos que tirar um meio termo disso. Mas também poderemos ter uma conta
só com os trabalhadores. E aí também há que se pedir alguma cota de sacrifício do Executivo também? O senhor acha que vai haver alguma... Tem que ter uma grande cota de sacrifício. Reitero, tem muito ministério no Brasil, tem muito cargo em comissão no Brasil. O Executivo poderia, cortando alguns destes, já fazer a sua própria poupança interna, né? E além do mais, tem que se discutir a natureza das medidas econômicas. O governo está optando por medidas econômicas de ordem ortodoxa, que são essas que penalizam mais os trabalhadores, que penalizam aumentando tributos, quando as medidas econômicas poderiam e deveriam ser de outra ordem, né? Não precisava ser com essa pressão para enxugar a economia, para ter num desespero para garantir o superávit primário. Nós temos aí tributos sobre os bancos que não estão regulados. Você sabe que ainda há pouco pedi uma CPI do HSBC. Eu ia e pedi essa CPI do HSBC porque tem uma suspeita, com fortes indícios, de uma evasão fiscal bilionária para as contas públicas brasileiras. Então, tem outros espaços, tem outras medidas que o Estado brasileiro poderia tomar. Senador, vamos falar então da CPI do HSBC, porque foi uma iniciativa sua, em nome do partido, exitosa, né? Em pouco tempo se organizou esse na verdade, apoio. em um dia conseguimos as assinaturas, no outro dia eu pedi a instalação e o presidente do Congresso, e o presidente do Congresso do Senado, o senador Renan Calheiros, não hesitou em, na sexta-feira seguinte, há 2 semanas, fazer já a instalação, já aceitar o requerimento de CPI e pedir para os líderes indicarem os membros para nós podermos instalar. Então, nós estamos neste nível. Agora estamos aguardando que os líderes partidários indiquem os membros para a CPI, para que nós possamos fazer a primeira reunião de instalação. E qual é o rumo dessa CPI e a sua expectativa com esse trabalho? Olha, tem o escândalo conhecido no mundo como Swiss Leaks, o escândalo da agência suíça do HSBC, revela o maior golpe de evasão fiscal do planeta. Essas palavras não são minhas, são palavras do The Sun, que é um dos principais jornais ingleses. A imprensa internacional toda deu um destaque para essa questão e aqui a cobertura tem sido incipiente. É verdade. Veja. A cobertura aqui tem sido incipiente e o Brasil está no centro desse escândalo. Em número de contas correntes, o número de contas correntes de brasileiros é o 4º. A movimentação financeira de brasileiros é a 9ª. É superior à movimentação financeira dos sheiks árabes, é superior à movimentação financeira de paraísos fiscais como Liechtenstein. Para se colocar isso em números, são 8 bilhões de dólares que as contas de brasileiros movimentaram, algo em torno de 20 bilhões de reais, também, para termos a grandeza, o mesmo número do ajuste proposto pelo ministro Levi. Então, não é crime ter conta no exterior, mas é crime ter conta no exterior e não declarar para a Receita Federal. Qual é o rumo da nossa investigação? Saber quantos dessas 8 mil contas não declararam a Receita Federal. Separar o joio do trigo. Exatamente. E, a partir daí, uma expectativa de volta de recursos para o país, numa escala respeitável, a ponto de contribuir com o ajuste fiscal. É uma decorrência. Nós temos que conhecer como a Receita Federal e o COAF operam, porque causa espécie. Esse dinheiro todo ter saído, se esse dinheiro todo saiu e se o COAF e a Receita Federal não tem conhecimento, então nós estamos numa situação gravíssima por parte dos nossos órgãos de arrecadação tributária. Há resistência das lideranças em indicar nomes para essa comissão? Não percebo isso até agora, não vejo isso. Está tudo no ritmo normal? Tá, semana passada os líderes foram comunicados, um líder, o senador Benedito Líder, já fez a sua indicação. Eu pedi para o senador Humberto fazer a indicação dos membros do PT. O nosso bloco deve fazer a minha indicação para a comissão. Enfim, então não vejo dificuldade para isso. Relatoria e presidência. Não dá nem para ter ideia, não estamos com os nomes aí. Nós já estamos com os nomes. A tendência é que a relatoria e presidência sejam indicadas pelos partidos com a maior bancada aqui no Senado, né? Ou, às vezes, tem uma condescendência para quem foi o autor, né? No caso, o senhor. Exatamente. Mas, enfim, eu estando na CPI,
vou trabalhar nela, Não é isso importante, que pega. Independente do posto que eu assuma. Senador, queria agradecer a sua presença, reiterar o convite para o senhor vir. A gente sabe da sua agenda tão Eu que agradeço frenética. E voltarei, com certeza. Muito obrigada. Agradeço a você também que nos acompanha aqui no programa Argumento. Lembrando que eu sou Tânia Horma e você sempre está convidado a fazer sugestões e críticas à programação da nossa TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.